Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Hoje estudaremos aí arranjo com repetição, dando continuidade à nossa playlist de análise combinatória. Um assunto super importante, recorrente em provas de vestibulares, concursos e especialmente no Enem. Você não pode perder essa aula, é uma aula super importante. Aproveitar e mandar um abraço todo especial para os meus alunos da ETE Clóvis Nogueira Alves em Serra Talhada. Estamos tendo aqui mais uma das nossas aulas remotas, né, agora, sobre o tema de análise combinatória. Mas você que vai fazer Enem, vai prestar concursos e vestibulares, está estudando na quarentena, não perde tempo, continua aí assistindo essa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí nesse conteúdo de análise combinatória. É importante também, galerinha, vocês olharem, né, assistirem às aulas anteriores da nossa playlist de análise combinatória, beleza? Cada tópico que foi abordado, o princípio fundamental da contagem, vários exercícios, a ideia de fatorial vai ajudar muito, né, nos próximos conteúdos, tá bom? Então você não pode perder. Vem comigo, vamos embora. Olha só. Seja Mzão, um conjunto com Mzinho elementos, isto é, você tem aqui um conjunto M que possui Mzinho elementos. Por que eu sei que é Mzinho elementos? Porque vê só, aqui você tem o A1, o A2, o AM, ou seja, primeiro elemento, segundo elemento, até chegar nesse elemento aqui, M. Ou seja, esse Mzinho de fato, ele determina o número de elementos que tem aqui nesse conjunto M. Chamamos arranjo com repetição dos M elementos, tomados R a R, ou seja, sequências, né, de grupos de elementos que você vai tomar, toda RU ordenada, sequência de tamanho R, formada com elementos de Mzão, não necessariamente distintos, ou seja, nós podemos pegar elementos desse conjunto e formar sequências em que essas sequências não sejam com elementos que sejam necessariamente distintos. Eu posso ter elementos repetidos também, tá? É basicamente isso que está dizendo aqui nesse texto e eu fiz essa explicação para vocês para que ficasse mais fácil de entender, tá bom? Mas olha só agora esse exemplozinho que está aqui. Uma urna contém uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul. Olha só que interessante. Uma bola é extraída, observada sua cor e reposta na urna. Beleza. Em seguida, outra bola é extraída e observada sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Olha só que interessante aqui. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender aqui nessa questão? Nós temos aqui uma urna, né? E nessa urna você tem uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul, certo? Essas daqui são as bolas que tem na urna, né? Então, vamos lá. Bolas. O total de bolas da urna, né, gente? Logicamente que são 3, né? Uma vermelha, uma branca e uma azul formam 3 bolas lá na urna. Beleza. Olha só, uma bola é extraída, observada a sua cor e depois ela é reposta na urna, ela é colocada novamente na urna. Vamos lá. Em seguida, né, observa que está sendo feita agora uma nova retirada. Em seguida, outra bola é extraída e observada a sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Olha só, ele pergunta quantas são, né? E não quais são. A gente sabe que nesses problemas que envolvem análise combinatória, a maioria das questões elas vão perguntar o que para a gente? Quantos são os elementos, né? E não quais são os elementos, porque tem questões que tratam de um número muito grande de elementos. Então se torna difícil você dizer quais são, né? Então o ideal é a gente descobrir quantos são. Bom, olha só que interessante. Pense comigo. Se na urna inicialmente nós temos 3 bolas, quando você vai fazer a primeira retirada, você tem quantas possibilidades para a primeira retirada? Logicamente que eu tenho 3 possibilidades, né, Tiago? Isso mesmo, você vai ter 3 possibilidades para a primeira retirada. Quando você retira a primeira, né, extrair a primeira, você observa a sua cor
e repõe novamente essa bola na urna. Beleza. Aí você vai fazer a segunda retirada. Quando você vai retirar novamente, você vai ter quantas bolas na urna? Logicamente que você vai ter 3 bolas novamente, né? Porque aquela que você retirou, você colocou novamente na urna. Então, nesse caso, ó, você vai ter agora 3 possibilidades também. Nós sabemos, gente, que pelo princípio multiplicativo, né, que é o que nós já conhecemos, quando você tem de tomar 2 decisões ou mais, né, quando você toma decisões independentes e sucessivas, o produto dessas decisões vai te dar a resposta. E aí, primeira decisão, eu tinha 3 possibilidades para tomar ela. Segunda decisão, eu tenho 3 possibilidades para tomar ela também. O produto dessas decisões vai te dar a resposta. Então, esse número 9 representa a quantidade de sequências possíveis, né, de cores observadas. Nós temos 9 sequências. Está aqui, 9 sequências observadas. Não é o caso, né? Mas a gente poderia muito bem dizer quais são essas sequências, né? Um número pequeno, só para a gente organizar melhor aqui. Olha só, eu poderia dizer, vamos fixar aqui a primeira bola, nós temos aqui a primeira, né? E a segunda bola. Então vamos lá. Se a primeira bola for vermelha, nós temos aqui que a segunda pode ser branca, ou a primeira vermelha e a segunda vai ser o quê? Azul. E ainda pode acontecer de quê? Da primeira ser vermelha e a segunda também ser vermelha. Não é isso? Porque pode ter uma repetição. Isso é interessante, né? Porque a bolinha que você colocou dentro novamente, você pode retirar de novo. Interessante, né? Vamos lá. A mesma coisa, né, gente, vai acontecer com a bola branca e a azul, né? Se a gente retirar, por exemplo, primeiro a branca, né? O que vai acontecer aqui? Olha só. Vamos lá. Branca, vermelha, branca, azul e branca, branca. Tá aqui. Você tem mais 3 possibilidades, né? No caso da bola azul, a gente pode ter, ó, azul e branco, azul e vermelho, azul e azul. Observa que nós temos aqui um total então de 9 possibilidades, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tá aí. Agora, se tratando de arranjo, né, gente? O interessante é que a gente generalize, né? Um modelo matemático para isso. Quando tratarmos de questão que envolve arranjo com repetição, né, problemas dessa natureza aqui, tem uma formulinha que a gente pode usar que é assim, ó. O arranjo de m elementos tomados R a R é igual ao número de elementos, né? Ao número de elementos m, né? Elevado a esse R, né? E aí, esse R, ele representa o quê? Ele vai representar aqui o número de elementos da sequência. Por exemplo, vai representar o número de elementos da sequência. E esse M aqui é o número de elementos desse conjunto. Beleza? Por exemplo, nessa questão aqui, como é que a gente pode aplicar essa formulinha? Vamos ver isso agora. Olha, nós temos um conjunto Mzão, e nesse conjunto Mzão nós temos os seguintes elementos. Nós temos uma vermelha, uma branca e uma azul. São 3 bolas. Esse R aqui, o que vai acontecer? Ele representa o número de elementos da sequência. Como são feitas 2 retiradas, né? Como são feitas 2 retiradas, nessa questão aqui, ó, você retira, faz uma retirada, depois você faz outra. Então, observa que nessa questão aqui, o valor de R é 2, né? Por quê? Porque aqui representa o número de elementos de cada sequência. O número de elementos de cada sequência. Tá aí. Observe então, né, que facinho a gente resolveria essa questão aqui, ó, aplicando aqui a fórmula, né? Como é que ia ficar então? Ó, arranjo de m elementos tomados R a R seria igual o número de elementos, né? Aqui nós temos quantos elementos? 3
elevado a quanto? A 2, né? Porque é o número de elementos da sequência. São feitas duas retiradas, portanto, cada retirada um elemento, 2 elementos. 3 ao quadrado é igual a 9, né? Está respondida a questão, né? Então aqui você já poderia colocar também assim, arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Lembrando, né, que aqui eu estou considerando o quê? Arranjo com repetição, tá, gente? Tem que lembrar disso. Essa fórmula só é válida, né, se eu estiver me referindo ao arranjo com repetição, tá bom? Se não for arranjo com repetição, não é válida essa fórmula aqui. Então, como é que eu identifico, Tiago, que é um arranjo com repetição? Você tem que ver, né, gente, se essa sequência pode ter elementos repetidos, né? Observa aqui, ó. Com elementos do conjunto M não necessariamente distintos, ou seja, pode haver sim a repetição. Vamos lá, só mais um detalhe aqui, uma observaçãozinha, que é o seguinte. Ô Tiago, me diga uma coisa. Se eu quisesse fazer só uma retirada, isso aqui valeria essa fórmula aqui? Sim, né, gente? Se eu fosse fazer só uma retirada, por exemplo, o que iria acontecer? Isso aqui é uma questão extra, né? Só um comentário que eu estou fazendo aqui para vocês perceberem. Olha só. Se nós fôssemos fazer aqui somente uma retirada, isso quer dizer o quê? Que esse R, ele valeria quanto? 1, né? Por quê? Porque na minha sequência, na verdade, não vou nem chamar de sequência, né? Eu vou dizer assim, que em cada retirada, eu vou ter apenas uma bola, né? Uma bola de uma cor, certo? Aí, nesse caso, retirando uma, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, arranjo de M elementos tomados R a R. E aí você sabe que vai ser M elevado a R. E aqui você vai ter o seguinte, ó, arranjo de 3 elementos tomados 1 a 1. Aqui vai ser 3 elevado a 1. Isso aqui é igual a 3, certo? Observa que também essa fórmula aqui tem validade se esse R é 1. Né? Então, se fosse para você, por exemplo, você fosse retirar, por exemplo, apenas uma bola dessa urna, quantas seriam as sequências possíveis? Né? Quantas seriam as sequências possíveis, digamos assim? 3. Você vai retirar. Você pode ter uma retirada que você tira uma vermelha, uma outra retirada que você tira uma branca e uma outra retirada que você tira um azul. E aí vai dar um total de 3 sequências, certo? Então tá aí essa questãozinha aqui, né? Arranjo com repetição, tá? Gente, só lembrando, né, que como a maioria das questões de análise combinatória, esse aqui também é um caso, né, que você pode utilizar facilmente o princípio multiplicativo para resolver e não precisa estar se prendendo tanto a fórmulas, tá bom? Mas assim, eu gosto de explicar também essa questão das fórmulas porque acaba agilizando aí na tua resolução, beleza? Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe com os amigos nas redes sociais e fica ligado aí nas próximas dicas. Daqui a pouquinho eu vou estar postando aqui outras aulas para vocês. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Aquele abraço.